SMTV. Quer ver? Veja aqui. Ora viva! A Via ARPA veio até o terceiro Fórum de Relações Públicas que está a decorrer na MEP, Escola Profissional da Santa Casa da Misericórdia de Ponta Delgada. E queremos desmistificar o que são as relações públicas. Eu vou falar com os presentes e perguntar-lhes o que são as relações públicas. Vamos até lá! Luísa, vamos agora tentar desmistificar o que são as relações públicas. Para ti, o que são as relações públicas? As relações públicas são uma função de gestão de comunicação, mas também de gestão e criação de imagem de uma corporação junto dos seus públicos, de uma boa imagem. As relações públicas consistem numa técnica, enquanto técnica, que utiliza os diferentes meios de comunicação para fornecer à comunidade onde está inserida uma boa imagem da instituição, da organização ou da empresa. Enquanto profissional, é aquele que recolhe e usa todos os seus meios de aprendizagem ao longo da vida para colaborar nessa transmissão de uma boa imagem e de uma sinergia de interesses entre quem está a trabalhar e quem recebe os serviços ou os produtos. As relações públicas têm um papel de veras muito importante porque são a ponte entre os públicos e são às vezes uma profissão equivocada, porque mais do que uma profissão é uma maneira de ser, é uma personalidade muito importante de veras nas empresas. Portanto, sem dúvida alguma, ser relações públicas cai sobre nós a responsabilidade de gerirmos públicos, de fazermos passar corretamente a mensagem e acho que basicamente o fórum centraliza-se nisso, passar uma boa mensagem, pensar uma imagem do que as relações públicas, do que é que as relações públicas são, da importância que eles têm. Eu acho que é de veras uma iniciativa muito importante. Palavras soltas, comunicar, gerir, ultrapassar, interagir, partilhar, tudo isso acaba por ser um conjunto de palavras e de ações que juntas favorecem obviamente o relacionamento que devemos ter entre pessoas nas instituições e para com as instituições. Porteiros em discotecas? Não, estou a brincar. Esta é a concepção de facto que passa da nossa área de formação, não é? A licenciatura em Relações Públicas e Comunicação, mas de facto as relações públicas hoje em dia são mais importantes do que nunca. Abrangem uma transversalidade de áreas que se estivéssemos aqui a falar delas, né, nós sabemos quais são, mas portanto aprende-se com essencialmente a comunicação, a forma de comunicar e é uma forma também de estar e de ser na vida. Hoje em dia, mais do que nunca, a imagem é muito importante e as pessoas têm que ter consciência disso e as relações públicas é uma forma de trabalhar a imagem e de estar na sociedade. As empresas cada vez mais precisam de se relacionar interna e externamente com os seus públicos, com os seus funcionários e também com os seus clientes e as relações públicas fazem essas pontes, digamos assim, estabelecem essa ligação e são de facto importantes e da maneira que a sociedade está a evoluir serão cada vez mais importantes. As relações públicas, posso dizer de uma forma muito resumida, que assumem-se como uma função estratégica de gestão da comunicação no seio das organizações, sejam elas empresas privadas, organismos públicos ou mesmo instituições sem fins lucrativos. É uma pessoa que se relaciona com pessoas públicas. Boa! As relações públicas não são as meninas bonitas na entrada das discotecas. Isso também poderiam ser, não é? Como a Beatriz. Também podiam ser, mas não são. É um trabalho muito multidisciplinar. Um trabalho que infelizmente hoje em dia ainda não tem o seu devido valor, mas as relações públicas não podem ser inseridos dentro de uma pirâmide organizacional. Nós estamos fora, nós somos aqueles que comunicamos com todo o tipo de públicos, nós somos aqueles que tentamos controlar e comunicar uma boa imagem para uma empresa, para uma associação, como está aqui presente, para vários tipos de eventos e como estamos aqui a promover hoje na MEP. É assim, as relações públicas são importantes, estão dentro de uma empresa como fora de uma empresa. Numa empresa é importante os funcionários saberem para quem trabalham, para o que estão a trabalhar, e fora da empresa é importante também porque são as relações públicas que levam a palavra ou a mensagem de uma empresa para o público, o dito público externo. Eu estou numa missão, eu tenho que, de certa forma, esclarecer quem nos está a ver e dizer o que são as relações públicas. Eu preciso da tua ajuda.
As relações públicas são basicamente o rosto de uma empresa. Nós damos a cara pela empresa, comunicamos exteriormente da empresa para o consumidor ou cliente e essa comunicação tem que ser boa, tem que ser uma comunicação positiva. E claro, se eu der uma boa imagem ao cliente, a empresa fica bem reconhecida. As relações públicas, para mim, são a forma que a empresa tem de comunicar com a comunidade onde está inserida, de qual o trabalho tem vindo a desenvolver, seja na parte de produtos, seja na parte de serviços. Acho que é uma ferramenta fundamental para comunicar com as pessoas o que andamos a fazer na nossa empresa. Relações públicas, ora bem, pode ser tanta coisa, mas melhor do que tudo é mesmo comunicar e comunicar da melhor forma. Para comunicarmos, temos de saber o que temos para comunicar, procurar as melhores técnicas para o fazer e atingir o objetivo, público interno ou público externo, e aproximar essas pessoas da nossa empresa, da nossa instituição, da nossa organização. No fundo é isso, é comunicar. E comunicar da melhor forma, aproximando as pessoas para que entendam o que é que nós fazemos, o que é que a nossa organização pretende e qual a forma de também levar as pessoas a entender, a compreenderem melhor a nossa própria empresa, a nossa própria organização. Sem dúvida que é uma área muitíssimo importante para os nossos formandos. Nós aqui na escola procuramos transmitir todas as competências técnicas da área, dos cursos que eles escolhem, mas desde o primeiro dia eles aprendem a saber estar, a saber ser, a saber conviver com os outros, a saber participar em todas as iniciativas que nós achamos que são verdadeiramente importantes para a sua formação enquanto profissionais. E, portanto, nessa medida, tudo o que nós fizermos que possamos envolver os formandos e que eles possam realmente ter estas atitudes de cidadania em prol do desenvolvimento das relações públicas, será sempre muito, muito, muito positivo. Muitos pensam que as relações públicas são uma coisa banal. O Relações Públicas está à porta de uma discoteca, é uma figura pública, etc. Mas existem muitas vantagens. Já Gruning e Hunt dizem que uma das vantagens é que o Relações Públicas muitas das suas vezes trata das relações internas e externas. Porquê? Porque permite tornar a imagem de uma organização mais positiva. E também, de certo modo, também trabalha o interesse público das organizações, tendo em conta o quê? Mensagens objetivas e claras que permite que o feedback e as relações que surgem no seio do nosso mercado se torne depois, no fundo, positivo para aquela empresa ou organização, quer seja a título privado ou público. Também as relações públicas geram lucro. Isto é algo que qualquer empresário e a pessoa que tem negócio pensa muito e quer, mas gera a médio e a longo prazo. Por isso, a visão não é tão rápida como muitos deles querem. E por fim também criam uma imagem positiva e uma identidade da organização que é mais credível e também sustentável a longo prazo. Mas isto é um retrato geral do que são as vantagens das relações públicas. Será que os presentes também sabem o que são as relações públicas, tendo em conta a sua importância? Quais dedos exemplos de algumas tarefas que o Relações Públicas desenvolve numa organização? Numa organização, relações públicas, acima de tudo, tem que ser polivalente, porque pode muito bem estar a trabalhar numa empresa ou numa organização em que não tem nem técnico de som, não tem um programador de vídeo, ou outro tipo de profissional. Nesse sentido, portanto, a polivalência de relações públicas reside exatamente nisso, no saber trabalhar e saber ensinar também a quem vai trabalhar com ele as técnicas e os meios de comunicação que existem no seu local de trabalho. As relações públicas são importantes no sentido que são facilitadoras de comunicação, ajudam a estabelecer relações mútuas entre as organizações e o meio envolvente, o público externo, como também o público interno, facilitam a comunicação e nesse aspecto melhoram a imagem das organizações, porque havendo comunicação há um entendimento e é muito mais fácil de trabalhar-se em conjunto as organizações com a sociedade, tendo em conta aquilo que as organizações têm como objetivos, como missão
e também tendo em conta aquilo que os públicos esperam por parte das organizações. Dê-nos alguns exemplos de algumas tarefas das relações públicas. São tantos, desde a planificação da comunicação nas organizações, desde a gestão e resolução de problemas que acontecem, desde estabelecimentos de comunicações para o público interno, porque eles são os principais transmissores, digamos assim, de uma boa percepção e de uma boa imagem da empresa no exterior. Desde a organização de eventos, não sei se já mencionei, a organização de eventos, e a gestão da comunicação, planificar a comunicação da empresa. Eu ainda estou a terminar a licenciatura, saberás falar sobre isso muito melhor do que eu, mas Relações Públicas pode, por exemplo, fazer um plano de comunicação para uma empresa, para ela se relacionar com os seus diversos públicos. Relações Públicas pode desenvolver iniciativas de comunicação da empresa. Depois também há aqui uma ligeira, coincide com outras áreas, digamos assim, pode também trabalhar em áreas de marketing, por exemplo, gestão de redes sociais, que é uma coisa hoje em dia que está tão em voga, e pode fazer uma parafernália de não sei quanto tempo é que estamos. De coisas, não é? Não sei quanto tempo é que estamos. Estamos quase a terminar. Para estar aqui a falar sobre isso tudo, pá. Mas de facto sim, eu acho que as relações públicas, nós e também as pessoas que gostam da nossa área, devem trabalhar no sentido de desmistificar o que são as relações públicas e também o que é que faz um profissional de relações públicas. Eu diria que é importante para quem está à frente das organizações, para quem trabalha nelas e para a sociedade em geral. Isto porquê? Para as organizações porque lhes é conveniente e proveitoso, na medida em que vão ter mais lucros, se tiverem uma comunicação feita de forma proativa e haja uma boa gestão de comunicação. Também é bom para os colaboradores das empresas porque quando se sentem envolvidos também produzem mais e quando há um trabalho de relações públicas isto denota-se obviamente e para a sociedade em geral porque estamos em democracia, estamos no pleno século XXI e queremos pessoas informadas para melhor tomarem as suas decisões. Carmen, enquanto profissional e relações públicas, quais são algumas das tarefas que desenvolve? São inúmeras, a polivalência é cada vez mais premente no desempenho das nossas funções. De uma forma geral, dizia que é sempre um trabalho que visa o elo de ligação entre os vários públicos. Pronto, fazer a comunicação interna, externa, desde notas de imprensa, organização de eventos, mesmo com as conversas informais nos corredores, colher informação para depois passar à administração para tomar melhor as suas decisões. Sim, eu penso que Relações Públicas num contexto de uma equipa, eu acho que é o mais importante. Se tu fizeres ou tiveres um evento e não tiveres uma boa comunicação, o evento não serve de nada, não é? Não chega às pessoas, não atinge o target que tu queres, acaba por ser quase um insucesso. A não ser que pronto, mandes uns convites carta a carta ou porta a porta, não é? Isso também é ser um bom Relações Públicas, por acaso. Isso faz... Contacto direto. Sim, isso também faz parte, por acaso. E sim, ter Relações Públicas no seio de uma equipa acho que é fundamental. Recomendaria esta profissão a todas as pessoas que gostam de estar ativas no mercado de trabalho, que gostam de se movimentar, que gostam de se relacionar com as pessoas, que gostam de transmitir uma boa imagem e, acima de tudo, que gostam de comunicar. É assim, um profissional, como eu já referi, é aquele que é capaz de transmitir a missão da empresa para as pessoas saberem aquilo com que podem contar. É a pessoa que pode ser responsável por organizar um evento, trata, por exemplo, este fórum. Este fórum é preciso uma grande capacidade, nesse caso a nossa professora Carmen Costa, de organização, de planeamento, de quando acabar saber o que correu bem, o que não correu bem. É praticamente isso com Relações Públicas. Então, o Relações Públicas faz tudo. Isso é bom para as empresas. E uma empresa tem que ter, hoje em dia, cá nos Açores, como Portugal inteiro, infelizmente cá nos Açores não é reconhecida, infelizmente, mas cada empresa tem que ter relações públicas, tem que ter uma comunicação para o público. Muitas empresas cá nos Açores não têm comunicação com o público. Isso não ajuda nada. Infelizmente. Olha, na parte da comunicação é importante, tal como disse, nós comunicarmos com as pessoas para que estas fiquem informadas acerca do trabalho que é desenvolvido pela instituição. Por exemplo, no meu caso, na Arrisca, nós temos sempre essa preocupação
em divulgar junto das pessoas quais os eventos, quais as atividades, qual o trabalho que temos vindo a desenvolver, também no âmbito da transparência e do rigor, que é extremamente importante comunicar tudo o que é feito e da forma que é feita com toda a comunidade. Porque é fundamental essa aproximação entre o público e organização, seja ela uma empresa que venda um produto, seja ela uma empresa até mesmo pública e que precisa transmitir as suas ideias e aquilo que faz. É fundamental, quer queiram, quer não, mesmo em tempo de crise as pessoas acham que é supérfluo ter relações públicas, mas não se esqueçam que essa empresa precisa vender o seu produto e as relações públicas fazem da melhor forma. E a imagem vende? A imagem vende sim. É verdade, não podem esquecer de forma alguma isso. Sem relações públicas, muitas das vezes não há uma boa comunicação na empresa. E no mundo em que, na crise, em que é muito importante a empresa ser valorizada e passar uma boa mensagem da empresa, organização ou até mesmo de um personagem, de que seja quem for, é de veras importante que haja uma boa comunicação dessa pessoa, dessa empresa, dessa organização. Portanto, relações públicas têm esse papel, dar uma boa imagem à empresa, dar clareza e uma certa eficácia, não só à personagem, mas também à empresa. Portanto, é uma profissão sem dúvida alguma importante. São essenciais no funcionamento de qualquer instituição e de qualquer relação que nós estabelecemos com os outros. Não se trata propriamente de uma recomendação, trata-se de uma exigência. Muito também se pensa e se debate realmente quais são as tarefas e as funções de um RP. Pensa-se que é protocolo, que é assessoria de imprensa, essencialmente organização de eventos também, mas é muito mais do que isso. E vou passar a citar muitas das atividades que este profissional desempenha, nomeadamente planeamento e supervisão de execução de eventos na empresa, tanto para o público interno como externo, e também noutros acontecimentos especiais. Planeamento e desenvolvimento de programas de relações públicas com a sociedade, planeamento e supervisão da publicidade institucional, divulgação de dados financeiros e balanços das empresas, planeamento e execução de relatórios anuais e folhetos institucionais, house organs, morais e publicações diversas para os colaboradores, ou seja, público interno aqui em foco, promoção da boa vontade junto dos colaboradores e também demais públicos, programas de participação, sugestão e incentivos, planeamento e execução de programas de preservação da qualidade de vida e do meio ambiente, ou seja, a questão da responsabilidade social aqui focada no meio ambiente, questões ambientais, atividades na área ligadas ao consumo, nomeadamente supervisão do serviço de atendimento ao consumidor, entre outras. Também desenvolvimento de ações que envolvam relações governamentais e relações com órgãos públicos que exerçam, de certo modo, fiscalização ou controlo na atividade da empresa. Vídeos institucionais, apoio ao marketing nos lançamentos e promoções de produtos e serviços, eventos e outras ações também. Brindes, donativos, atuação em conjunto com outras áreas, como na administração de problemas presentes ou potenciais da empresa, issue management, planear e executar trabalhos relacionados com as práticas de cerimónia e protocolo. A etiqueta, sim, é uma das funções das relações públicas. Manutenção de cadastros públicos prioritários, desde clientes, fornecedores, imprensa, governo, liderança da opinião, etc. Ter sempre uma base de dados recheada e sempre atualizada. Estratégia de distribuição e divulgação de material impresso institucional ou promocionais para os diversos públicos. Estas são muitas das tarefas que os nossos profissionais de relações públicas são capazes de desenvolver e que dão o tal capital que as organizações necessitam. E, mesmo antes de terminarmos, vamos saber, numa palavra apenas, o que é que os nossos convidados e entrevistados chegam a ser um profissional de relações públicas. Numa palavra, relações públicas é? Relações públicas é a pessoa que está sempre ao serviço da comunicação, em serviço dos outros, para termos melhores organizações e, portanto, cabe às relações públicas também aquela missão de apoiar para que as empresas consigam não só passar informação, mas também suscitar reações, atitudes e promover que haja depois uma relação de compromisso entre os vários públicos. O Relações Públicas é um comunicador
que chega efetivamente a todas as áreas da sociedade e com isso, portanto, pode fazer, pode sonhar, pode chegar muito mais além, portanto, mas sobretudo é realmente aquela pessoa que tem um elo de ligação entre todas as áreas e poderá fazer muito por qualquer empresa, por qualquer associação e por ele próprio, na construção da sua carreira. As relações públicas são? Proativas. Numa palavra, o que são as relações públicas? Olha, as relações públicas, olha, vou dizer comunicar. Talvez comunicar seja a melhor palavra para descrever as relações públicas. Comunicar. Uma palavra, oi. Trabalhador, posso ser mais palavras já agora? Força. Trabalhador, comunicativo, feliz, empenhado, construtivo, inteligente. Perfeito. É comunicar. Numa palavra, relações públicas é? Um comunicador nato. Essencial. Importante. Como esta conversa. Exatamente. É um gestor. Tão somente um gestor. É um facilitador de comunicação, é um comunicador por excelência. A nível de, digamos que é um masterchef da comunicação. É o cozinheiro de quem trabalha numa instituição com os meios, cozinha os meios, cozinha os ingredientes? Sim. Ao seu dispor. É um masterchef. Dá outro sabor à organização. É um masterchef, é. Então, para finalizar, numa palavra, relações públicas é? É fundamental. E em jeito de conclusão, acredito que já devem estar mais esclarecidos sobre o que são as relações públicas, mas nada como, de certa forma, fazer um pequeno balanço e mencionar uma definição sobre o que é esta área. E eu vou utilizar as palavras da APCE, Associação Portuguesa de Comunicação na Empresa. Quanto a este profissional, estes dizem que é o profissional que desenvolve a sua atividade na construção e defesa da identidade e da reputação de organizações, nomeadamente empresas, instituições públicas, privadas e sociais, entre outras entidades, pessoas, bens e serviços, assim como na expressão da sua identidade e credibilização, estabelecendo relações duradouras com os diferentes públicos. A tal questão, público interno, público externo. No fundo, o gestor da comunicação organizacional ou relações públicas exerce a sua atividade através do aconselhamento, desenvolvimento de estratégia e operacionalização de planos e programas apoiado na pesquisa, monitorização e análise do ambiente organizacional e no seu contexto. No fundo, o que a PCE quer dizer é que o Relações Públicas ou o gestor de comunicação organizacional é o gestor da comunicação, seja ela de uma organização pública ou privada, em que procura a sintonia de interesses com os seus públicos. Ou seja, em sociedade temos que saber gerir e mediar essas situações. E o Relações Públicas é o profissional certo para isso. Para termos uma imagem positiva é preciso o quê? Comunicar. Mas comunicar muito e bem. E para isso precisamos de ter o profissional certo e também especializado nessa respectiva área. E o especialista na área, como eu diria em outros tempos, é o cientista da comunicação, o Relações Públicas, para que, de certa forma, esta sua ação e iniciativa, todo o trabalho que ele desenvolve, possa contribuir para que o negócio e a atividade tenha a sustentabilidade requerida, tanto nos projetos privados ou públicos. Assim, aconselho a quem está desse lado para abrir os olhos e investir em quê? Numa visão muito mais alargada, onde a comunicação organizacional é um conceito em que pode levar ao seu sucesso e ao êxito do seu negócio, tanto em época de crise ou não, ou de recessão. Invista na comunicação, ganhe capital a todos os níveis, pois as relações públicas são capital. Este foi o primeiro programa que, de certa forma, tem como principal objetivo desmistificar o que são as relações públicas. Já falámos um pouco sobre o conceito, mas vamos ter continuidade e falar sobre questões específicas sobre as relações públicas, porque há muito caminho a percorrer. E como tal, nós queremos que haja muita comunicação, boa, obviamente, por isso, não para a semana, mas no próximo mês, vamos ter o programa em que vamos falar sobre protocolo e organização de eventos, duas áreas muito importantes deste profissional. Por
Por isso, fique bem, fique connosco e até breve. SMTV. Quer ver? Veja aqui.